Fala galera do YouTube, iniciando mais um vídeo aí, dessa vez falando de uma fonte muito usada na CCE, né? Eu creio que algumas outras TV, não sei, mas muito usada na CCE e que usa o CI TEA 1507, TEA 1507. A informação aqui vai servir de praxe também para analogicamente para a fonte que usa o TEA 1533 também, que eu vi que não tem muita diferença no formato da fonte, né? Então vai servir também de guia, né, para essa fonte que usa esse CI aí em particular, 1507, mas vai bater também com que usa com 1533, né, muito usados principalmente na CCE. Então vamos falar sobre essa fonte aí. Bom, a fonte de alimentação é do tipo PWM, modulação por largura de pulso, e é construída utilizando o CI TEA 1507. Tá? 1507. O TEA 1507 é um circuito integrado de controle de fonte do tipo SMPS, Switch Mode Power Supply. Essa fonte de alimentação é dividida em dois estágios isolados. Primário, entrada da rede de alimentação. Secundário, circuito que está conectado após o transformador. Então vamos ver o circuito integrado TEA 1507. Esse circuito integrado é um CI para controle de fonte chaveada do tipo SMPS, né, que possui um alto índice e integração, o que leva a uma fonte eficaz com baixo número de componentes externos, o que é muito bom, né? Então vamos ver assim a característica do TEA 1507. Bom, uma das características, né, é necessidade de pouco componente externo, como falei. Redução da frequência no modo standby, né, o que já é uma economia. Startup através do on-chip. Proteção contra sobretensão, proteção contra excesso de temperatura, proteção contra curto-circuito e o soft start. Então vemos aí a descrição dos terminais dele, né? Pino 1 VCC de alimentação, pino 2 terra, pino 3 CTRL, né, entrada de controle, o pino 4 DEN, né, entrada de sensor de desmagnetização e proteção contra overvoltagem e overpower, né, que é o OVP e OPP, que a gente vai ver o que é. Pino 5 Sense, né, entrada do sensor de corrente. Pino 6 Drive, saída de chaveamento para os MOSFET. Pino 7 HVS, espaçador de segurança para alta tensão, creio que não utilizado. E o pino 8 Drying, né, que é a partir da startup, né. Aí nós podemos ver a forma física do nosso CI, né, TEA 1507, com 8 pinos, né, porque tem uns TEAs que tem mais de 8 pinos, né, mas o circuito em si é parecido. Tem mais alguma coisa, mas o circuito é parecido, que vai ajudar muito para vocês compararem e analisarem com o estudo dessa fonte aqui, né. E aí, o esquema de bloco interno do nosso CI, que você consegue encontrar pelo datasheet aí na internet, ok? Bom, temos aí o esquema de bloco dessa fonte usada, né? Muito usada na CCE, né? Pode dar até como exemplo o HPS 3403, o HPS, que o TEA até pode ser de pino maior, mas a fonte vai ser bem parecida, que é o HPS 2071F, o 2071 puro, né? Sem letra. Enfim, né? Então aqui é a fonte da entrada da rede, filtro de linha, circuito de retificação, o MOSFET, pino dry, né? Onde recebe a partida, e aqui o nosso IPWM, o DEN, né? Desmagnetizador, e aqui onde vai vir a regulação em comparação, que a gente vai ver depois como é que é isso. Então vemos aí a entrada da rede AC, né? A figura mostra o circuito de entrada AC, onde temos o cabo de força na entrada da rede, o SW801, que é a chave liga e desliga geral, master, né? E o F801, fusível de retardo, né? Da proteção da fonte. Isso aqui também é uma proteção, porque caso o fusível não abre, ele é um suicida, esse VR aqui. Ele entra em curto e mata, fazendo abrir o fusível depois, né? Ele protege do curto, um surto, continuar seguindo e queimar os outros componentes, ok? E temos aí o filtro de linha, né, conhecido por todos aí. A função do filtro de linha é evitar que ruídos, interferências, né, geradas pelo chaveamento dos transistores MOSFET, retornem para a rede elétrica, o que causaria interferências em outros equipamentos ligados à mesma rede elétrica. E também tem como função evitar que eventuais ruídos presentes na rede elétrica interfiram no funcionamento da fonte de alimentação do nosso aparelho aí.
E vemos aí o circuito de retificação, né? O circuito de retificação tem como função retificar em onda completa, filtrar e eliminar ruídos da tensão alternada da rede elétrica, fazendo com que no terminal positivo do C816 tenha uma tensão DC. O NTC 801 é um resistor com coeficiência negativa de temperatura e sua função é limitar a corrente no circuito no momento em que é acionado. Sua resistência a frio é de 10R, né, mais ou menos. É um verdadeiro freio, né? Às vezes a televisão está desligada há muito tempo, da rede e tal, o capacitor está vazio. Então, para não vir aqui a corrente de uma vez e pegar de surpresa aqui o nosso amigo aqui, né, que pode dar um surto, estourar o capacitor, botar em curto, queimar o fusível, queimar algumas pontes retificadoras, né? Então ele serve de freio, ok? Bom, aqui nós vemos o circuito de partida, muito simples, né? Inicialmente o pino drain do nosso CI é alimentado pela própria tensão principal retificada, como dá para ver pela seta aí, né? Através do resistor FR804 de 2K2, que pode ser chamado de resistor de disparo ou resistor de partida, conforme mostra a figura aí. Tendo a partida inicial, né, o LED de standby já se acende. Bom, a saída, PWM e chaveamento, né? Bom, após ser dada a partida, o pulso PWM de controle da fonte irá sair pelo pino 6 do IC801 para controlar os transistores de chaveamento FET, né? Os transistores Q801 e Q803 são comandados pelo IC801 e são responsáveis pelo chaveamento da fonte de alimentação. Uma baixa corrente de alimentação do drive limita a variação de tensão, né? Ou seja, variação em V sobre variação em T. E isso reduz a interferência eletromagnética, o famoso EMI, para quem fez eletrônica básica, né? E também limita as correntes de pico através do R-Sense, que é o R812 e R813, né? Como a gente vê aí na nossa figura, tá? Os diodos de 816 e 817 têm a função de proteger o CI de controle, entrando em curto e fazendo com que o fusível abra, em casos onde acontecer do transistor também FET entrar em curto, né? Então ele também às vezes entra em curto para proteger, né, de alguma forma aí. Aí vemos a imagem da forma de onda tirada do pino 6 do CI, IC801. Amplitude de 8,8 volts pico a pico em standby e 10,40 volts pico a pico com televisão ligado, frequência variável, né? Agora vamos falar do start soft e o sensor de corrente. Bom, para prevenir vibrações no transformador choke durante o início de operação, a corrente de pico é elevada suavemente pelo circuito start soft. Esse circuito é formado pelo resistor e o capacitor inserido entre no pino I-Sense, né? Entre o pino I-Sense, pino 5 aqui, e o resistor sensor de corrente, conforme mostra a figura aí, né? Então, para ver que tudo vem do source aqui, ó, é um sensor de corrente, tá? Os resistores R803 e R812 monitora a corrente que flui através dos transistores FET, convertendo-a em tensão e enviando esta referência ao pino I-Sense, que irá limitar a corrente máxima do primário da fonte. Bom, agora sobre a alimentação e sensor de desmagnetização. Bom, após o startup, o circuito integrado passa a ser alimentado no pino 1, né? Que a gente vai ver no circuito a seguir. Tá aí, né? Pelo pino 1, né? Após o startup, o circuito integrado passa a ser alimentado pelo pino 1, pino VCC, pela alimentação gerada pelo enrolamento auxiliar do transformador choke. Caso a tensão de alimentação caia abaixo do valor VU-VLO, né, que é over voltagem lockout, o circuito para de chavear o transistor FET, né? O sensor de desmagnetização se caracteriza por uma proteção contra curto-circuito da saída, ciclo a ciclo, abaixando imediatamente a frequência de chaveamento e assim reduzindo a tensão da fonte, né? Como dá para ver aqui, ó, que é o desmagnetizador, né? Então, quer dizer, o pino 4, pino DEM, vamos chamar de pino DEM, também atua como monitor para a proteção OVP e OPP.
onde OVP significa Overvoltage Protection, proteção contra excesso de tensão. Essa proteção atua monitorando a tensão do enrolamento auxiliar do transformador choper através da corrente que flui no pino 4, né? Do pino 4, DEN, durante o pulso secundário. A tensão no enrolamento secundário é uma réplica da tensão do enrolamento de saída, tá? E temos o OPP, que significa Overpower Protection, proteção contra excesso de potência. Essa proteção atua monitorando e medindo a corrente que flui pelo pino DEN, né, pino 4, durante o chaveamento. Esta informação é utilizada para ajustar a corrente de dreno do FET, medindo pelo pino iSense, né, pelo pino iSense, que é o pino 5, que nós já estudamos. Essa fonte ainda possui outras duas proteções internas no CI. Proteção contra curto-circuito, né? Quando o sensor de tensão excede o valor de proteção contra curto-circuito, é ativada a proteção e o CI irá parar de chavear. Quando a tensão de VCC cair, o circuito irá reiniciar esse ciclo e irá se repetir até o curto-circuito ser removido. E a proteção contra excesso de temperatura. Quando a temperatura interna do CI ultrapassar limite seguro, a proteção é ativada e o CI irá parar de chavear. Quando a tensão de VCC cair o circuito irá reiniciar. Esse ciclo, né, irá se repetir até a temperatura ser normalizada no circuito, né, no CI. Bom, agora o amplificador de erro e o fotoacoplador, né? Bom, a figura aí mostra a etapa do amplificador de erro, que está localizado no primário da fonte. Nessa etapa temos o fotoacoplador, que tem o coletor do fototransistor interno ao fotoacoplador polarizado pela tensão gerada pelo enrolamento auxiliar do transformador choper. E o seu emissor está ligado ao pino 3, que é o CTRL reg, pino 3 aqui do nosso CI. Pode ver aqui, ó. Ok? Do nosso TEA 1507, por onde será monitorada e controlada a tensão da fonte. O pino 3 também é utilizado para acionar o modo burst do circuito integrado. O modo burst é acionado quando a corrente no pino 3 ultrapassa 16 mA. Isso acontece quando o CI está trabalhando no modo standby. Quando em standby, no modo burst, a fonte passa a trabalhar em modo de baixa dissipação. Isso faz com que a fonte passe a consumir menos que 1 watt e a potência de saída, PO, fique menor que 1 mW. Mas mesmo com a potência de saída baixa, a fonte ainda é capaz de prover a alimentação para o microprocessador, né? Para o microprocessador. O circuito, que é responsável pelo monitoramento e controle da tensão de saída, está localizado no secundário da fonte e é formado pelo IC802, o famoso TL431, R817 e R816. Este circuito estará monitorando constantemente as alterações na fonte principal do secundário e, através do fotoacoplador, transmitirá este monitoramento ao CI de controle, que fará as correções necessárias para manter a fonte de saída constante. Com a utilização de um fotoacoplador, é possível manter o secundário da fonte isolado do primário, né? A saída de tensão principal da fonte, que é monitorada pelo TL431, pode ser calculada pela seguinte fórmula a seguir. Segundo a eletrônica básica, né? T saída igual a R2 mais R1 sobre R1, vezes 2,49. É a nossa referência, nosso TL. E o valor de R2, do nosso esquema modelo aqui, que é o R816, é de 133K, né? E o R1, né, que é o R817, é de 2,49K, certo? São resistores aí de precisão, né? Vamos ver no circuito. Então, estamos vendo aí os dois resistores, né? O R817, né, 2,49K, e o R816, né, 816, 133K. E aqui o nosso famoso TL. Agora, falando do Power On Burst. O microprocessador é quem irá determinar o modo de funcionamento da fonte, através do circuito, né, que a gente vai ver. O microprocessador acionará a fonte, né, funcionamento normal, ou irá acionar o modo burst, standby, né? Enquanto o televisor estiver em standby, a base do transistor Q807 estará com nível baixo 0, fazendo com que o mesmo esteja em corte. Com isto, o circuito multivibrador, formado por Q806, Q808, C824 e DZ809, passará
a funcionar, tá? Vamos olhar o circuito. Tá, o circuito de Power On, né? O circuito de Power On, né? Como falei, enquanto o televisor estiver em stand-by, a base do transistor Q807 estará com nível baixo, né, 0 volts, fazendo com que o mesmo esteja em corte. Com isso, o circuito multiplicador formado por Q806, Q808, né, Q806, Q808, C824 e o diodo Zener DZ809 passará a funcionar. Inicialmente, o transistor Q806 estará em corte, mas quando a tensão em sua base ultrapassar a tensão Zener do DZ809, né, de mais ou menos 10 volts, né, o transistor Q806 será polarizado e passará a conduzir, levando assim Q808 a condução, né? Tá ok? Que é o Q806, Q808, né? No momento em que o Q808 está conduzindo, né? No momento em que o Q808 está conduzindo, o LED interno ao fotoacoplador estará acionado e com isso o fototransistor interno ao fotoacoplador irá conduzir, aumentando a corrente no pino 3 do IC-TEA 1507, fazendo assim a manutenção de modo burst. Mas no momento em que Q808 conduz, a corrente entre coletor e emissor de Q806 fará com que a tensão em C824 reduza, despolarizando assim o transistor Q806, né, e cortando o Q808. Após o corte de Q808, o ciclo irá se repetir, né, como a gente pode ver na figura aí. Agora uma observação importante. Nessa fonte aí, sempre que estivermos aí efetuando uma manutenção nessa fonte, né, devemos desligar o circuito de acionamento de modo burst, retirando o transistor Q808 ou colocando sua base em curto com o emissor, ok? Bom, aí de resto é o filtro de saída, onde saem as tensões, etc e tal, do secundário da fonte, né? Que eu não vou colocar aqui, não estou colocando aqui todo o assunto, mas eu destaquei principalmente o funcionamento do Power, né? Power Boot, né? E a parte primária desse nosso CI-TEA 1507, e que a fonte pode ser comparada aí, se você olhar a fonte que usa o TEA 1533, você vai ver que tem algumas particularidades, algumas coisas bem parecidas nos circuitos primários, tá ok? Então isso aí é uma informação rápida, mostrando aí como é que pode ser estudada uma aula de fonte em vídeo. E desculpa, a imagem é uma imagem de um esquema, né, escurecido, um esquema até antigo, tá ok? Mas é isso aí, TecTed Eletrônica, até a próxima, seja bem-vindo aos novos inscritos, bem-vindo aos inscritos, um abraço aos inscritos que já estão comigo aí, ao membro do grupo TecTed Eletrônica e a todos os professores da plataforma YouTube, tá ok? É isso aí, e vamos estudar, para quem gosta de eletrônica, estudo é primordial para um bom análise de circuito, tá? Precisar aí, né, vídeo apostila, TecTed Eletrônica no Telegram, e também venda de dados aí, né, dados PROM, seja de TV de tubo, ou das Nova TV, Flash, NAND Flash, etc, né, e software também. Mando por e-mail, né, se o arquivo for muito grande, eu dou o link do site para baixar, né, valores é só procurar que a gente discute lá, ok? TecTed Eletrônica, até a próxima.